queria saber, Isabela, você vê aí alguma... Porque o que os advogados dizem é que com um ritmo desse tão veloz, e um inquérito tão complexo, cheio de voltas e de apêndices, etc., um ritmo veloz assim dificulta a defesa. Precisaria de mais tempo, mais prazo. Isso foi um pedido que as defesas do ex-presidente Bolsonaro, do general Braga Neto fizeram insistentemente para que eles tivessem mais prazo para analisar as conclusões do inquérito. Queria que você analisasse um pouco sobre essa ótica, Isabela, por favor. Mauro, a matéria, eu acho ela bem interessante para comparar, né, os prazos, e a matéria, inclusive, traz uma questão que é basicamente a seguinte, é a de que, digamos, que a Corte brasileira está no limite dos prazos. Então, o que isso significa? Nenhum prazo, digamos, legal, ele está sendo atropelado. O que está acontecendo é que ele está sendo feito da maneira mais célere, da maneira mais rápida possível dentro dos prazos. Então, ou seja, eu acho que isso de cara é importante a gente dizer que não tem nenhum atropelamento, digamos assim, não tem nada que estaria fora daquilo que é considerado o processo legal, né? Então, todas as partes estão seguindo exatamente o rito, a defesa tem direito aos processos, aos ritos, etc. Agora, a defesa também está no seu lugar, que é de dizer que precisa de mais prazo, a defesa também chegou a colocar em suspeição a participação de 3 ministros da primeira turma. Então, a defesa está fazendo o que a defesa tem que fazer mesmo, que é, enfim, colocar essas questões em jogo. Agora, comparar mensalão e 8 de janeiro, eu acho que a gente precisa ter um determinado cuidado, que primeiro, há um interesse, isso é público, todo mundo sabe que há um interesse que esse julgamento ele aconteça, se possível, né, ainda no ano de 2025, para que não contamine o ano eleitoral de 2026. Então isso está posto, a gente sabe que é isso. Agora, comparar com o mensalão, eu acho que tem uma série de problemas. O primeiro, quando a gente teve o julgamento do mensalão, inclusive a própria tecnologia era diferente, né? A gente teve que, a justiça brasileira precisou de um prazo para pegar o que estava em papel e digitalizar para que ficasse acessível para todas as partes. Hoje já não é mais assim, hoje todos os processos já são digitais. A gente tem, inclusive, o uso de inteligência artificial adotada pela justiça brasileira, e aí eu não estou falando de chat GPT, eu estou falando de mecanismos que são homologados, que estão, enfim, que são especificamente feitos para apoiar a justiça brasileira, como tem em outros países. Então, ou seja, a tecnologia mudou, a corte tem uma configuração que é diferente da do mensalão, então não são os mesmos ministros. Então, ou seja, tem muita coisa que aconteceu, a gente tem uma expertise diferente, então, ou seja, a corte e todo o sistema de justiça aprendeu, digamos, com os erros e acertos do mensalão, né? Então, acho que tem todo esse processo e, por último, eu diria o seguinte, são processos diferentes, né? Eu acho que uma coisa é a gente julgar o mensalão, e aí eu não estou minimizando a relevância do julgamento do mensalão, mas outra coisa é julgar uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, uma tentativa de golpe de Estado. Então a gente está falando de coisas que são distintas. Eu acho que a comparação ela é válida para a gente ter parâmetro, mas a gente tem que ter muito cuidado com essa comparação. A gente consegue até ver, porque a Folha trouxe uma pequena tabela aí de comparação entre alguns casos. Então, assim, esses casos que estão aí em vermelho na tela são casos que são da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, e dá para ver bem aí o número de dias, né? O caso da deputada Carla Zambelli, no caso do hacker, 29 dias, a trama golpista, 35, o caso da vereadora Marielle Franco, 42 dias, e assim por diante, e outros casos. E aí você vê lá o mensalão 510. E aí eu fico também com uma dúvida, professor Samuel, a respeito do que a gente sempre cobra da justiça, que é celeridade, né? Muitas vezes os processos se arrastam por anos e anos e anos, acabam não dando em nada porque o prazo acaba, muitos crimes acabam prescrevendo. Então, assim, a gente sempre fala isso. Quem tem, por exemplo, quem tem bons advogados consegue ir empurrando os processos cada vez mais para frente e acaba que consegue até uma impunidade aí por conta dessa falta de celeridade. E aí, quando a gente vê um processo correndo mais célere, a gente estranha também, professor. Pois é, Mauro. Primeiro eu queria endossar tudo que a colega falou agora, Isabela, né? Eu concordo plenamente, ela tocou nos pontos fundamentais que diferenciam já um caso do outro,
Mas você me trouxe mais um elemento que é relevante. Nós sempre nos colocamos em defesa de que a justiça seja aquela que acontece no prazo correto, né, e não aquela que acontece décadas depois, porque o conceito de justiça se esvai quando você vem com uma sentença que não repara, que não impede que o crime se continue. Então, esse é um primeiro ponto. Nós estamos diante de uma justiça que está sendo feita da forma como a justiça deve ser feita, respeitando os prazos mínimos que a Constituição prevê, que a legislação prevê, garantindo a defesa a todas as partes. Ninguém está sendo pego em casa e levado para o interrogatório sigiloso e depois desaparecendo, como a gente viu, né, no filme recém-premiado brasileiro, apontando um período do país que isso já aconteceu. Nós estamos vendo as defesas terem todo o espaço para trabalhar, tendo acesso a todos os documentos, mesmo que eles reclamem do prazo para analisar esses documentos. Esse é o prazo que é previsto na legislação para qualquer caso. Quando a Isabela apontou aqui, estão trabalhando no prazo mínimo, significa que o legislador previu que esse é o prazo necessário para que seja analisada a documentação trazida pela acusação e seja feita uma defesa técnica competente. Ao mesmo tempo, a defesa tem procurado postergar, ganhar mais tempo, atrasar a justiça, fazendo questionamentos que sabe que não serão contemplados, já começando com alguns instrumentos jurídicos que lhes são pertinentes, são permissivos, mas que nós sabemos que irão apenas para atrasar o processo e não para mudar, né, a decisão que virá do processo, seja ela qual for. Bom, diante disso, se nós temos que ter justiça a tempo para que ela seja de fato justiça, o ministro Alexandre de Moraes está fazendo o correto nesses casos que implicam toda a tentativa de golpe, né, de janeiro de 2023, e também que apontam para outras medidas feitas ao longo do ano de 2022 e até um pouco de 2021, como nós podemos ver na denúncia da PGR. E isso, evidentemente, se diferencia de outros casos de menor monta que, por conta da nossa modelagem constitucional, chegam ao STF. É evidente que outros casos de menor importância terão um tratamento menos dedicado do ministro. E eu acho que é importante que ele esteja se dedicando, não suprimindo nenhum prazo, não suprimindo nenhuma instância de defesa desses acusados, mas dando a celeridade, a contento que a sociedade brasileira precisa para que nós não voltemos a um período em que não há prazos, em que não há garantias, em que não há direito, que é um período ditatorial. Tem também uma matéria publicada aqui no UOL, que é uma entrevista com o procurador Roberto Livianu. Ele é procurador aqui em São Paulo e ele também ele é um ativista da causa anticorrupção. O mote é o seguinte: teve um artigo que foi publicado na Folha por dois advogados do general Braga Neto que descrevem que a repetição de padrões da Lava Jato é alarmante em referência ao processo conduzido pelo ministro Alexandre de Moraes. E aí o procurador Roberto Livianu disse que o paralelo traçado entre a tentativa de ataque à democracia e a Operação Lava Jato é algo oportunista e leviano. Eu vou ler um trechinho da fala aqui do procurador. A acusação feita ao ex-presidente e muitas outras pessoas é de crimes contra a ordem democrática. É importante ter clareza sobre a gravidade. Ah não, aquilo foi uma arruaça da tiazinha do Zap, de não sei o quê. Foi-se o tempo em que golpes eram dados com tanques nas ruas, bombas. Hoje os autocratas conquistam o poder pelo caminho da democracia e, ao terem nas mãos o poder, eles vão minando os pilares democráticos por dentro. E assim praticam crimes contra a ordem democrática, e é essa a acusação que foi feita ao ex-presidente, e isso será examinado nos próximos dias 25 e 26. Quer dizer, Isabela, as defesas também aí, no caso mais específico, a defesa do general Braga Neto, tentando comparar o modo como o Alexandre de Moraes agiu ao longo do inquérito com o modo como o ex-juiz Sérgio Moro agiu durante a Lava Jato. E a gente sabe que a Lava Jato acabou sendo desmontada, em parte por causa de problemas que houve na relação entre Sérgio Moro e o Ministério Público Federal lá do Paraná. Em outra parte, e aí esse artigo aqui do Roberto Livianu, essa entrevista chega a esse ponto também, em outra parte, a Lava Jato foi desmontada durante o governo Bolsonaro.
E diz o Roberto Livianu que hoje esquerda e direita não têm o menor interesse em aperfeiçoar os mecanismos anticorrupção. Diga-se aí, veja-se aí o exemplo das emendas parlamentares que não têm a menor transparência e que podem causar, e já existem várias acusações de casos de corrupção. Bom, feito todo esse preâmbulo gigantesco aqui que eu fiz, eu queria sua análise, por favor, sobre os métodos da Lava Jato e os métodos do Alexandre de Moraes aqui nesse inquérito dos atos golpistas. Eu acho a comparação, acho que inclusive até em relação à resposta anterior, né, da comparação do 8 de janeiro com o mensalão, eu acho que serve também para pensar Lava Jato e 8 de janeiro. E aí, basicamente, qual que é a operação que está sendo feita, né? A esquerda, mas principalmente o Partido dos Trabalhadores, formalmente se posicionou dizendo que a Lava Jato estava cometendo excessos e que esses excessos estavam causando uma perseguição jurídica, né? E aí você tinha ali um processo jurídico que estava, de uma certa maneira, contaminando o processo político. Então, ou seja, a judicialização da política. E isso foi uma posição que ficou muito marcante, né, naquele contexto. Então, agora, o que a defesa dos envolvidos no julgamento, né, da denúncia do 8 de janeiro tentam fazer? É dizer que há uma perseguição jurídica, que há uma contaminação da política pelo processo jurídico, em que havia uma politização, em que o 8 de janeiro ele seria um processo que é uma perseguição política, né? Eu acho descabido essa comparação, porque essa comparação ela é muito perigosa, né? Porque a gente está falando de coisas que são distintas de fato, né? E, de novo, isso não significa minimizar o que foi escândalos de corrupção, questões envolvendo a Lava Jato ou até o mensalão. Mas eu acho que vale a gente parar e pensar o que significa a gravidade de uma ação, de um conjunto de ações coordenadas que elas servem para acabar com todo o nosso sistema político, todo o nosso sistema judiciário. Então, a gente está falando de algo que é muito grave, né? Então, eu acho que essa comparação é uma tentativa também de minimizar os atos do 8 de janeiro e colocar os atos do 8 de janeiro como se eles fossem atos menores. O que eu quero dizer com isso? Então corrupção é um ato menor? Nesse caso, basicamente a ideia é a seguinte: quando a gente está falando de corrupção, a gente está falando de crimes que estão acontecendo dentro do nosso sistema. Agora, quando você tem uma ação coordenada para acabar com o sistema como todo, é uma coisa diferente. Então, eu acho que tem também essa tentativa de igualar para tentar criar uma espécie de minimização do que é, de fato, o processo do 8 de janeiro. Professor, queria também a sua opinião. Pois é, Mauro, e eu vou mais uma vez concordar com a professora Isabela, e a comparação dela é muito boa, né, apontando a dimensão de cada coisa. Não é que a corrupção não seja um mal que deve ser combatido, independente de qual seja o lado político que a pessoa atua. Isso, obviamente, é uma deturpação, né, da democracia, uma deturpação do republicanismo, você engendrar mecanismos que desviem o foco principal que deveria ser a atuação pública, usar recursos públicos para fins outros que não aqueles que eles estão voltados, né? É evidente que isso é um caso grave, mas esse é um dos dezenas, centenas, milhares de casos que podem acontecer dentro de um regime democrático e que você vai ter mecanismos para combater. Entre eles, a própria justiça, a própria denúncia da procuradoria, a própria tramitação disso através da investigação de corpos policiais, o que não acontece fora do regime democrático. Então, se você não tem um regime democrático, se você não tem a possibilidade de que todas essas instituições trabalhem, não existe como apurar nem a corrupção, nem os outros centenas ou milhares de crimes existentes. É por isso que é mais grave e não há problema nenhum de nós dizermos que tentar abolir o Estado Democrático de Direito, tentar dar um golpe de Estado, é sim muito mais grave do que qualquer outro dos crimes que possam acontecer dentro de um Estado Democrático de Direito. Porque é a supressão do próprio campo de jogo. Né? Naquelas metáforas futebolísticas tão comuns do Brasil, é como se você levasse um gol contra você dentro de um jogo. Essa é a corrupção. Você vai trabalhar para combater aquilo e reverter aquele quadro. Outra é você perder de WO, retirarem o campo de jogo, te impedirem de participar da partida e já te decretarem uma derrota. Não tem como combater isso. Não tem como reverter isso. Evidentemente,
estamos falando de uma questão muito mais grave. É importante que o procurador Levianu aponte isso, até porque ele tem uma postura um pouco mais apegada, né, à Lava Jato, e é preciso que a gente destaque as diferenças do que houve na Lava Jato do que tem acontecido agora. Talvez a única coisa que possa se de fato brandir de semelhança é que há uma presunção de todos nós na sociedade de que os juízes que irão julgar esse caso, como os juízes que julgaram na Lava Jato, já estão predispostos a condenar os réus. Isso é evidente, isso já está dado dentro do entendimento da sociedade, embora nenhum de nós possa provar qualquer coisa dessas. Já na Lava Jato, aconteceram outras coisas que agora não acontecem. Não houve a instrução dos procuradores por parte de nenhum dos ministros do Supremo agora. Não houve a supressão de direito de manifestação de nenhum dos ministros do Supremo para os réus. Não houve sequer a negação do juiz natural para nenhum dos atuais réus. Então, isso tudo houve na Lava Jato e foi por isso que ela veio a ser depois anulada na maior parte dos processos, porque não se respeitou o juiz natural, porque houve conluio entre a Procuradoria e o juizado. Isso, inclusive, nos gerou um aprimoramento democrático no Brasil, que é o juiz de garantias, que separa aquele juiz que vai instruir a investigação e o inquérito do juiz que irá julgar o mérito do caso, para que ele não venha já predisposto contra o réu. Isso foi proveniente dos erros que ficaram escancarados na Operação Lava Jato e que agora não acontecem no caso dos atuais réus. Então a comparação é sim esdrúxula e é preciso que a gente separe uma coisa da outra, porque é natural que a defesa utilize esses argumentos de que a velocidade é grande, de que não está se respeitando o direito, até o limite comparar a uma coisa que está na memória da população de uma operação judicial, policial, que depois vira judicial, que terminou fracassada pelos excessos. Não é o caso que está acontecendo agora e é importante que se demarque isso.